Senhores, sejam bem-vindos a mais um SagaCast de hoje para falar um pouco sobre sono e performance com o psicólogo Victor Rony. Galerinha que foi entrando aí, sejam todos bem-vindos. Já estou fixando aqui. Deixa eu mandar aqui o convite. O Rony. Deixa eu ver aqui. Em instantes, vamos dar início à live. Para Franklin, tudo bem? Tinha entrado no perfil errado aqui. Eu imaginei, cara. Eu imaginei. Entrou e saiu. Deixa eu mudar de novo. Já, gente. Vamos começar, tá? Só um instantinho. Só o Victor entrar aí, que a gente dá início. Pá, caramba. Pera aí. Só um instantinho. Voltei. Vamos ver se a área melhora aqui um pouquinho. Tô tentando aceitar aqui. Ver que tu não tá conseguindo participar. Nossa. Acho que agora vai. Os técnicos sempre acontece, hein, cara? E aí? Foi? E aí? Tava bugado aqui, cara. Não, tranquilo, tranquilo. De vez em quando o Instagram dá uma Eu tô em qual travada. perfil? Oi? Eu tô no meu perfil mesmo aqui? Tá no seu. Agora você tá. Bacana. Beleza. Você tem entrado pelo outro, né? Sim, tipo, apareceu a notificação, já cliquei nela. Massa, massa. Pode Victor, dormir cara. 7 da manhã e 1 de tarde. Desmistificar um pouco essa questão do sono hoje, tá? Mas já bora responder essa, tudo bem? Já vai, Cara, já. assim, dormir 7 horas de manhã, durante a noite, tipo, dormir 7 horas à noite é o ideal, tá? 7 a 8 horas. Você dormir 7 horas de manhã mesmo, sei lá, das 6 Uhum. da manhã até meio-dia, e depois à tarde, não é o recomendado. Mas, infelizmente, pessoas têm rotinas que levam a isso, tá? Então, de preferência, durma à noite. A noite foi feita para dormir, senão a gente enxergaria no escuro. E, Boa. claro, se as circunstâncias não forem favoráveis a isso, vocês planejam a médio prazo para conseguir ter um sono legal depois, tá? Passa por esse sufoco agora. Só que 7 a 8 horas e um cochilinho à tarde ali, de preferência pelo menos de 20 a 30 minutos, já é o suficiente para você. Show, show de bola. Já começamos já com pergunta na lata. Sim. Excelente. Minha conexão tá legal para você aí, cara? Tá tranquilo. Pessoal, se algum dos dois travar aqui em algum momento, dê uma avisada no chat aí, beleza? Que a gente pega e busca resolver o problema. Mas por aqui tá tranquilo. Show. Campeão, Victor, cara, é um prazer estar aqui hoje com Não, a prazer é meu. galera e poder trazer um pouco do seu conhecimento aqui sobre sono para o pessoal, né? O meu público aqui é uma galera um pouco mais do nicho esportivo, então por isso que eu pensei em a gente falar um pouco de como o sono realmente impacta na performance, porque, cara, trabalhando com atletas, eu percebo como a galera desvaloriza o sono, sabe? Tipo, é uma parada que é absurda, principalmente em época de competição, que fica um pouco mais ansioso ali e tal. Então as pessoas não entendem a importância do sono. E não entendem meio que se existe uma forma correta, né? Porque tem muita notícia por aí falando de estratégias mágicas para ter mais performance. Então, dorme parcelado, dorme 3 horas da noite, depois 3 horas da tarde, tudo disso por aí sendo publicado. E é muito legal Uhum. ter um cara como você aqui hoje para poder estar desmistificando e também mostrando um pouco ali realmente de como seria o ideal de sono e de o que a gente pode fazer de hábitos no dia a dia para ter um sono de qualidade, um sono realmente que vai trazer mais performance para nossa vida. Então, cara, muitíssimo prazer. Não, que agradeço.
Uma das fake news aí que a gente mais escuta também, que eu descobri que era fake news recentemente, é a que tu já Uhum. deve ter ouvido do Cristiano Ronaldo, né? Essa mesmo. O Cristiano Ronaldo, ele precisa... Ele dorme, sei lá, quantas, 3 horas de... Dorme fracionado, né? Igual gato, Isso. né? Sono que a gente chama de polifásico. Cara, no contexto de alta performance, é engraçado que é meio que valorizado você não dormir, como se dormir fosse uma perda de Uhum. tempo. Só para adiantar aqui para sua audiência, pessoal, não existe performance se você não dormir, tá? Eu sei que às vezes você tenta levar o seu corpo ao limite, tanto seu esforço físico quanto esforço cognitivo ao máximo, quer tirar o máximo ali da situação. Porém, você não é uma máquina. Inclusive, é um exemplo que eu gosto até de utilizar no Clínica, que, cara, qual aparelho seu que você usa aí, sei lá, 1, 2, 3, 10 anos que nunca deu um Uhum. defeito, tá? Então, Uhum. as próprias máquinas, elas precisam de descanso. Não é você, não é a pessoa mais especial do mundo que vai precisar não dormir. Então, descanso é fundamental e é parte dos treinos, inclusive. Né? A gente tem um processo de recuperação muscular e justamente, já adiantando algo, a recuperação muscular é feita através do sono. No sono, recuperação muscular, liberação de diversos hormônios que são importantes para a nossa performance de fato. Né? Então, dormir é Muito algo legal. fundamental. E jeito certo, meio que jeito certo é meio irreal, né? Porque Uhum. cada um tem contextos diferentes e tem necessidades fisiológicas um pouco diferentes também, mas como espécies somos parecidas. Então, o ideal, segundo os estudos, segundo as orientações, é um tempo, né, de sono pelo menos 7 a 8 horas. Se você for adulto, no máximo 9 horas, se você for adulto. Pessoas idosas precisam de um pouco menos de sono, crianças precisam de mais, tá? Primeira coisa. Outra coisa fundamental é que o sono precisa ocorrer à noite. Isso é uma regra biológica, né, mesmo do nosso corpo, né? A gente tem algo chamado ciclo circadiano, que ele regula todas as diversas funções do nosso corpo, incluindo o sono. E o sono é um Uhum. dos principais arrastadores disso. Então, todos os nossos processos homeostáticos, seja processos de recuperação muscular, processo de lavagem do cérebro, liberação de hormônios, tudo isso ocorre durante o sono, de preferência à noite, tá? À noite, inclusive, é algo bem questionado hoje em dia, porque tá na moda falar que alta performance você não precisa dormir, Uhum. treine e trabalhe enquanto eles dormem. Mas não, Uhum. isso é Exato. um tiro no pé, porque você não vai funcionar na sua capacidade ideal, na sua capacidade que você conseguiria performar dormindo melhor, e você não vai ter um resultado ali legal. Você pode ter um resultado ali na impulsividade, mas a custo de quê? Você provavelmente vai ficar mais estressado, provavelmente seu risco de lesão pode aumentar também, que a gente vai discutir isso ao longo da Uhum. live, tá? Então, 3 pontos de um jeito ideal para dormir. Horário, pelo menos 7 a 8 horas de duração, tá? E não existe sono polifásico, primeiramente. Essa notícia do Cristiano Ronaldo que ele dorme fracionado é fake, tá? Uhum. Ele não conseguiria manter aquele shape, aquela rotina se ele fizesse isso. Sim. Seria humanamente impossível, primeiramente. Então, o sono de duração contínua não tem problema também acordar durante a noite. Né? É normal também a gente acordar 1, 2 vezes à noite ali, tá? Mas ele precisa ser contínuo ali em horário. E outra coisa muito importante, pessoal, não subestime isso, é dormir e acordar em horários iguais, tá? Uhum. Isso é um dos principais fatores de regulação emocional e manejo do sono também. Por quê? Você fazendo isso, você vai automatizar diversos processos do seu cérebro ali que meio que vai facilitar a sua vida. Eu gosto de usar esse Uhum. termo, facilitar a sua vida. Uhum. Utilizar seu corpo da maneira que ele foi projetado para ser. Então, é muito importante você acordar em horário específico para todas as regulações ali, toda a sua rotina de treino, sua rotina de trabalho, ser concentrada naqueles horários, tá? Claro que vai ter dia que a gente vai dormir um pouco mais, né? E dormir um pouquinho mais tarde. Essa variação ela pode passar de pelo menos 20 a 30 minutos, é normal. Uhum. Tanto para acordar quanto para dormir. Esses são 3 fatores fundamentais: horário de tempo, sono contínuo e dormir e acordar sempre em horários parecidos e dormir à noite também, Legal. tá? Foi É meio que uma introdução para a gente continuar o papo também, boa. né? Não, muito legal. E Victor, até dentro desses aspectos assim que você acabou trazendo, tem um que é preferência, talvez ou não, assim, cara, tentar ter os quatro, mas se um pudesse ser um pouco mais flexível de início no processo de adaptação. Por que eu estou trazendo isso?
Alguns atletas que eu trabalho, muitas vezes, assim, devido a, por exemplo, atleta que é amador, que tem que trabalhar e só treina à noite. Então, pelo fato de treinar à noite ali, muitas vezes ele tem um super estímulo, mas no final do dia, após um dia todo cansativo, tal, do trabalho, Uhum. e isso acaba atrasando um pouco a hora de dormir. Uhum. Porque, por exemplo, o treino acabou 11h30 da noite, e aí ele vai para casa, chegando em casa ele vai jantar, e após esse jantar, assim que vai dormir, já é meio que 1h30, Sim. né? Não, já não é um bom horário, mas é o que Sim. dá É dentro o da que dá. rotina dele, da realidade no hoje. E essa pessoa costuma acordar, por exemplo, algo em torno de 7h30 da manhã. Então ela dorme ali 6 horas, Ou tá? menos, né? Dá umas se for dormir 1 É, da manhã, dá umas 5 horas na mais ou menos. prática mesmo vai dar umas 5 horas e pouco, né? Então, assim, dentro dessa realidade, por exemplo, que Uhum. não é uma das melhores, com certeza, mas para como é uma realidade muito comum, eu acho que muita gente de arte marcial acaba me seguindo por aqui também, que tem que passar por isso, de, pô, eu trabalho, estudo, faço faculdade, e à noite eu treino, e aí eu só vou conseguir dormir, por exemplo, 1h da manhã. Dentro dessa faixa, assim, ter alguma orientação, alguma dica do que essa pessoa poderia fazer o mínimo assim possível para tentar melhorar o sono e o descanso, realmente a recuperação, não só física, mas também cerebral para o dia seguinte? Cara, uma das coisas que ele pode fazer para sustentar isso, que a gente tem que entender com sustentação, né? Tudo no nosso Uhum, corpo tem um substrato ali, seja de energia, seja de cognição, mesmo até cognição gasta energia e tal. Então é muito importante pessoas nesse contexto entender de fato que elas vão estar um pouco prejudicadas por isso, e entender também que o desempenho não vai ser o mesmo, mas mesmo assim ela consegue fazer, porque a gente é uma espécie humana e o bicho, o Homo sapiens, ele é uma espécie bem uhum, adaptada a contextos. Ele vai conseguir performar por um período ali, só que não vai conseguir manter isso por muito, muito tempo e provavelmente vai ter muitos prejuízos aparentes, tá? Seja numa diminuição de disposição no geral, sonolência diurna, até redução de libido, isso pode ser frequente também, por causa dessa rotina. uhum, Porém, uma rotina como essa, ela não vai durar por sempre. Ela não vai, tipo, por exemplo, tá na faculdade, sei lá, falta 2, 3 anos da faculdade ali, pô, é o tempo que você tem, tá? Então, mantém e fazer as outras coisas com qualidade, que é principalmente a alimentação. É muito importante você manter uma boa alimentação nesse contexto. E a rotina de exercício que você já está fazendo também. sim, Então, o que é que você pode fazer nesse contexto? Cara, assim que acordar, tenta se expor à luz solar o mais rápido possível. perfeito. Abre o ambiente de sua casa, toma um cafezinho ali na varanda, tá? Se você já sair direto pro trabalho ou pro estudo, tenta, tipo, se for de carro, baixa um pouco os vidros, tenta pegar aquela luz ali, que vai ser fundamental para que você consiga manter esse sono. Por quê? Primeiro ponto, você tem que entender que você já vai ser um pouquinho prejudicado por isso, tá? Uhum, Mas existe contextos que você ainda vai conseguir performar, porém não vai durar para sempre. Então, tenta fazer o básico, esse básico você já faz, né? Você que está me ouvindo, uhum, e entender isso, tentar não se cobrar tanto também, por causa disso, que vai ser só um período, para que você consiga manter essa rotina aí por um tempo. Legal, sem se prejudicar tanto. Porque perfeito. sobre sono, sobre duração de sono, não tem o que fazer. A gente não consegue Uhum, compensar o sono, uhum, tá? Mas a gente pode fazer algumas coisas. Uma das estratégias que eu utilizo, inclusive, por exemplo, quando eu acabo dormindo um pouco pior na noite, dormir um pouco mal, cara, vai ser muito custoso fazer atividades da manhã. Então, já vou chegar no meio-dia ali já muito cansado, meio, sabe, meio uhum, tonto ali de fato, tontura mesmo, de fato. Então, algo que eu costumo fazer depois do almoço, tirar ali um cochilinho de 20 minutos. Porém, esse cochilo, ele só vai dar uma lavagem ali no teu cérebro rápida, tá? uhum, Vai dar um reboot, como se fosse usar essa palavra mesmo, reboot. sim, Vai dar só um reboot para que você consiga depois ter um pouquinho mais de performance. Só que ele não vai substituir o sono e também não vai ter sempre esse efeito, tá? uhum, Então, utilizar as coisas que você tem no seu dia a dia a seu favor. A alimentação é importante. Tentar se expor à luz pela manhã o mais rápido possível e o que eu acabei de falar agora também. Beleza? perfeito. Não, excelente. Eu fico feliz porque é exatamente as orientações normalmente que eu passo para os atletas que passam por isso em situação, tá? Eu uso uma analogia muito interessante que é porque eu vejo que eles conseguem assimilar bem, que é tipo a do celular. Que é assim, o celular ele tem lá uma carga, seu 100% e durante o dia a gente vai gastando. Então, o Uhum. sono é realmente o processo lá de você colocar na energia. É quando você está descansando e você vai recuperando essa carga para ser utilizada. Se você não consegue dormir com qualidade ou consegue dormir aquela quantidade de horas suficientes para recarregar, você já começa o próximo dia faltando um pouco de energia. Então, você já começa o dia, por exemplo, em 85.
Então, uma estratégia é pegar um pouco de luz solar até para dar uma regulada ali, você entender que o dia está começando, mas ao mesmo tempo, se conseguir tirar uma sonequinha ali de 30 minutos, principalmente pós-almoço, né? Que bate aquela siesta, aquela vontade realmente de dormir ali logo. Então, ter um sonequinha curto, que acho que você pode Sim. até também explicar, né? Por que não também tirar uma soneca de 2 horas? Acaba sendo o ideal? Não, não que eu vou explicar. Uma coisa só para emendar nesse tópico, Beleza. pessoal, tomar cuidado com a utilização de estimulantes. Isso também não vai ser tão legal para sua performance e para sua vida de fato, né? O estimulante, ele no início, ele vai trazer uns benefícios ali, você vai conseguir se ativar e tudo mais. Porém, a utilização frequente pode trazer alguns problemas cardíacos e você sempre vai precisar de mais estimulante para conseguir render naquele nível. A melhor coisa que você pode fazer é, assim que possível, seja um final de semana, seja um feriado, tentar dormir às 7 horas. 7, 8 horas que você conseguir ali, para pelo menos pagar esse débito de sono que você teve Legal. durante a semana. Tá? E Qual foi a sua Victor, pergunta mesmo? Ah, só, do vou só cochilo. complementar, né? Um ponto interessante sobre essa questão dos estimulantes é que, por exemplo, pelo fato de, por exemplo, pegar uma situação desse atleta que eu trouxe todo e no final ele acabou nesse sentido de que, pô, preciso treinar bem. Sabe, por exemplo, na sua rotina, você trabalha o dia todo, o cara tem que treinar bem. Devo ou não tomar o pré-treino? Aí lá vai o atleta e toma um pré-treino, aquele pré-treino realmente estouradão para ficar alerta, com cafeína, com tudo lá dentro. E ele acha, não, mas eu treino forte e como eu treino forte, eu sinto que é suficiente para queimar, sabe? Queimar a cafeína, queimar o pré-treino. E na real, eu acredito que não seja exatamente isso, né? Sim, com certeza. Não vai conseguir render a mesma forma por muito tempo. Tá? Então, a melhor estratégia, que é algo que é até meio cruel, né, com a Uhum. gente, o sono é inegociável. Mas isso é um pouco cruel na realidade que a gente vive hoje. Se a gente for pegar aspectos evolutivos da nossa espécie, há, sei lá, 200, 300 anos, que foi ontem praticamente, há muito pouco tempo, Uhum. a gente não ficava acordado à noite, a gente não tinha trabalho de 3 turnos, a gente não tinha Sim. faculdade para fazer à noite, filho para criar e casa para deixar. Não, tinha isso, né? Mas tudo isso junto, né? Que acaba levando ainda mais rotina de treino, tá? Uhum. Então, entender um pouco isso é muito importante. Então, sono é inegociável, não tem jeito. E sobre o cochilo que você me perguntou, é bem interessante, porque o cochilo não é bom tirar cochilos grandes durante o dia, porque ele vai impactar no seu sono à noite. Se você já tem um sono ruim, ruim no caso de duração, ou seja, você não tem a duração ideal de sono ali à noite, então não é interessante você atrapalhar mais ainda esse funcionamento. Uhum. Então, o cochilo durante o dia ele precisa pelo menos ser de 20 a 30 minutos. Por quê? Se passar disso, possa ser que você entre em sono profundo. Legal. E ao entrar em sono profundo e você acordar brutamente com o alarme ali tocando no seu ouvido, você já vai acordar naquela sensação que parece que passa um carro por cima de você, sabe? Aquela tontura, aquela lei ali de fazer as coisas. Então, tentar não tirar cochilos depois de duração de 30 minutos é ideal também, tá? Mas Perfeito. 20 minutos ali depois do almoço, você pode colocar na sua rotina, é legal. Tem estudos que mostram que ajuda a melhorar a performance e também ajuda a fortalecer mais as memórias que você teve. Então, se você trabalhou ali durante a manhã, estudou algo importante, tirar um cochilo ajuda a consolidar essas memórias também. Excelente. Muito bom. Nem também tirar um cochilo mais no final da tarde, né? Ele Sim, pode o cochilo é muito prejudicar. importante. A orientação da cafeína que eu acho que você dá também, né? Não tomar Uhum. cafeína após as 3 da tarde. O cochilo também é válido. Tenta evitar tirar cochilos ali depois das 3 da tarde também, Uhum. tá? Importante. Muito Mas é difícil. aquela coisa. O único horário que você pode fazer isso, tira o É cochilinho ali, ali também, né? Depois de 3 da tarde. Mas sim. você deu uma travada aqui, tá? Eu tô legal aqui pra você? Você deu os pixels assim, mas tô escutando. O Tá, pessoal entendi. tá vendo a gente, tudo certinho, áudio ok. Tem um delayzinho, mas acho que tá tranquilo. Teve uma pergunta aqui. Não, mas foi só um comentário do Priva, do ZQ. Cara, depois mandou uma mensagem no direct. A gente troca uma ideia. Beleza? Tá. Show. Victor, vamos lá. Tem uma situação que eu queria estar conversando contigo até, que é uma situação bem específica. Eu tô trazendo realmente para minha galera aqui, depois ver a gravação, tudo. Que é, por exemplo, pré-competição, né? Uhum. Que é uma situação um pouco mais
de pressão que eu acho que se enquadra até quando a gente pega, por exemplo, um concurseiro, pessoa que vai prestar um vestibular, por exemplo, Concurso aquela público. situação que mega ansiedade ali, né? Que principalmente na última semana antes do momento chave. E é muito comum um atleta que já dorme mal, ele relatar tá dormindo pior ainda por conta da ansiedade. Então ele tem muito mais dificuldade ali de começar o famoso pegar no sono, né? Ele só fica deitado, virado para um lado para o outro, mesmo sem mexer no celular, então não tem esse distrator, mas mesmo assim não consegue estar dormindo. Existem algumas estratégias que essa pessoa pode estar fazendo para tentar lidar com essa ansiedade, barra também dormir melhor ali nessa semana com algo importante? Primeiro ponto é terapia com psicólogo do esporte ou psicólogo também, para fazer esse acompanhamento certinho aí, tá? Porque a ansiedade, ainda mais pré-competição, perto de algo muito importante para você, vai ativar várias crenças ali, né, cara? Poxa, não, principalmente que não posso falhar, que são coisas do tipo, tenho que dar meu melhor e tudo mais. Só que esses pensamentos, quando eles acabam sendo repetitivos o tempo todo, Uhum. se continuar sendo repetitivo, acaba prejudicando o sono e também o desempenho durante a atividade, tá? Sim. Tem estudos que mostram, não sei se você já fez esse estudo, eu não lembro onde foi publicado, que pegaram uma população de jogadores de futebol e avaliaram quando eles dormiram mal, né, e quando Uhum. eles dormiram bem. Quando eles dormiam mal, a quantidade de passes que eles erravam era muito maior. Tipo, era quase 60% maior, se eu não me engano. Uhum. Era, tipo, é um número muito grande, tá? Porque a tomada de decisão fica prejudicada. Coisas que você pode fazer, que você também não tiver condições de fazer um acompanhamento psicológico e tudo, que seria o ideal para todo mundo, inclusive até atletas profissionais de grandes ligas, que é algo que não acontece, infelizmente, no Brasil hoje, né? Tu vê lá, os Uhum. jogadores do Flamengo estão se batendo todo treino, né? Isso é um pouco Complicado. complicado, né? Então, algo que você pode fazer é manejar essa ansiedade da melhor forma. Uma das coisas que você pode fazer é respirar, né? Uhum. Primeiro ponto, pare e respira, cara. Porque os pensamentos eles vão sempre inundar a sua cabeça. Não existe isso da gente tentar esquecer esses pensamentos, né? Eles Sim. pensamentos são pensamentos. E também eles não são fatos, tá? Seus pensamentos não são inimigos. Eles estão tentando te alertar de um perigo ali. Mas se você está dormindo mal, se você está comendo mal, se você está muito estressado com o trabalho, com sua rotina e tudo mais, esses pensamentos eles acabam tendo uma carga maior. E por isso vai trazer respostas ansiosas maior. Outra coisa que você pode fazer, além da respiração, parar, respirar, se colocar no momento presente, a terapia, como eu já falei, e avaliar seus pensamentos. Poxa, Uhum. você para e pensa, cara, tá, tem uma competição. O que pior poderia acontecer se eu perdesse essa competição? Será que eu não conseguia voltar, se não conseguiria voltar ali e treinar mais? Sim. Eu não tenho capacidade para isso? Uhum. Tá? São Sim. pensamentos que você pode ter mesmo, um diálogo interno que você pode ter contigo. Poxa, será que eu não teria capacidade de treinar novamente? Inclusive voltar melhor na próxima competição se eu perder isso? O que pior poderia acontecer? Será que eu vou me achar um pouco fraco, me achar incompetente? Testa a validade disso é muito importante. Mas o ideal é que é isso ser feito em contexto de terapia com um profissional para te ajudar ali e ter uma Sim. efetividade maior, tá? Até porque Então, nem toda técnica, nem toda estratégia funciona com todo mundo, né? sim, Então, com o profissional certeza. ele vai estar avaliando com você o que está dando certo, pensar em outras estratégias. Acaba sendo algo muito individualizado também. Sim, com certeza. Inclusive, cara, o profissional tem um leque de ferramentas que Uhum. vão ser testadas contigo, tá? Ainda mais para próprias para o seu caso, sua demanda, seu esporte também então, tem essa Sim. carga. Então, alguns esportes, eu vi que o rapaz ali citou o boxe. O boxe é um esporte que ele é muito requisitado o controle de atenção, planejamento ali durante a luta. Tem estudos que mostram que é como se estivesse jogando xadrez ali, né? Uhum. Eu não sei qual é a validade disso, é algo que eu vi no senso comum, Uhum. tá? Então, para você conseguir fazer isso, você tem que estar dormindo legal. Para dormir legal, também é importante com ansiedade um pouco mais reduzida. Porém, se você dormir mal, a ansiedade já vai aumentar. Então, vira um ciclo. No Então, você ciclo. quebrar esse ciclo e fazer estratégias ideais de higiene do sono, também com acompanhamento profissional, vai fazer com que você tenha um desempenho melhor na atividade. Uhum. Com desempenho melhor, você vai ter menos ansiedade, menos pensamento de preocupação. E o que é que vem do outro lado? Autoconfiança, capacidade de resolver problemas, entender qual a melhor decisão que você pode tomar naquele contexto, tá? Muito bom. Então, ao manejar essa ansiedade e manejar esse sono, olha o tanto de benefícios que você tem. Poxa, será que não vale a pena? Uhum. Perfeito. Não, modalidades assim como o boxe, o jiu-jitsu, por exemplo, são modalidades que têm uma pressão de tempo, tem uma pressão ali de tomada de decisões que podem resultar na vitória ou na derrota, né? Então, assim, é uma decisão que você toma que já meio que define isso.
Sim. Diferente, por exemplo, do futebol. Futebol você tem 90 minutos. Então, assim, vão tomar decisão errada, pode sim ter um impacto ruim, mas Uhum. normalmente não vai gerar um gol para o adversário, né? Então, é mais tranquilo. Então, comparado, por exemplo, com boxe, que uma tomar decisão ruim sua pode ser um gancho no seu queixo ali que você cai desmaiado no chão. Então, tem um pouco mais de risco também. É interessante essa perspectiva. E tanto que uma coisa que eu busco trabalhar às vezes com alguns atletas é que pelo menos uns 3 dias antes ali da competição, ele realmente deu uma prioridade máxima para o sono, sabe? Sim. De a gente Sono pensar em e estratégias para descanso. isso. Pô, Descansar, tipo assim, cara, eu só consigo dormir 6 horas, tal, beleza. Entendo sua rotina, a gente pensa em estratégias para lidar com isso, mas pelo menos na semana da competição, principalmente quando viaja, eu adoro quando eles viajam. Porque pelo menos assim, cara, você tá no hotel, tu não tem tanta responsabilidade assim, igual na sua casa, sabe? Você não tá na sua rotina normal. Então, busca uma rotina perfeita. Vamos buscar realmente ter uma rotina que tudo vai se encaixar perfeitamente, que você tá cumprindo os horários como deve cumprir, você vai ter horário de dormir, horário de acordar, para sentir descansado realmente. Se não sentir sim. descansado, tira uma soneca a mais, se alimenta bem, porque pelo menos com essa rotina ali ideal, tudo bem organizado e planejado, o atleta consegue tirar esse empecilho, né? Seria uma dificuldade a mais que ele levaria para a competição. Então, quanto mais a gente consegue deixar tudo esse pré-competição o ideal, melhor vai ser o desempenho dele durante a competição. Inclusive, antes da competição também é importante, né? Trazer para o contexto de provas. Eu recebo muitos estudantes na clínica e, poxa, é Enem, né? Uhum. O que é que as pessoas tendem a fazer uma noite antes do Enem? Quer Sim, estudar tudo e revisar tudo. Você não vai aprender mais nada ali, sim. tá? Não vai acontecer, não rola. O que é que você pode fazer? Parar e descansar. Parar e fazer algo relaxante. Você também pode adotar isso como estratégia antes de uma competição também. Porque você não vai aprender uma técnica mirabolante ali um dia antes, né? Um Sim. chute, para aprender a chutar diferente. Ou então aprender sei lá, Um um golpe jab, um cruzado diferente e diferente. tal. Uhum. Enfim, você não vai aprender. O que você já fez é o que você fez na sua rotina durante, sei lá, 4, 5, 6 meses antes da competição, tá? Ou Sim, durante a sua vida de atleta. Então a gente perfeito. tem que levar isso em consideração para parar também de subestimar um pouco as suas habilidades de enfrentar ali numa situação difícil, que pode ser impactada também com sono ruim. Uhum. Sua tomada de decisão, sua percepção de que você consegue fazer coisas ali, já vai ser influenciada negativamente se você dormir mal. Com certeza. Perfeito. Não, é um aspecto bem interessante mesmo, né? Até porque eu até trabalho normalmente com os atletas, até para a questão da ansiedade também. Cara, não é essa última semana aqui que vai fazer a diferença. Você tem que buscar fazer treinos tranquilos, treinos só de revisão ali, de um golpe, um aperfeiçoamentozinho básico, coisas mais pontuais. E não buscar ter o melhor treino da sua vida nessa última semana. Não é o momento. O melhor treino da sua vida é aquele que você faz um dia nada a ver assim, que você não tem responsabilidade nenhuma, sua cabeça Uhum. está um pouco livre. Você falando que você termina com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Sim, E, tipo, não, exatamente. isso não vai, com certeza não vai ser o treino antes da sessão, antes do sua competição. Né? Não vai ser. Mas isso é legal, essa perspectiva mesmo. E Victor, até trazendo também sobre essa questão, a gente está falando de sono, de performance, entrando também em aspectos de performance em outros contextos, né? Eu gosto de abordar, até porque, de certa forma, como eu falo para a galera do esporte, também sempre chega um pessoal que busca que não é exatamente do esporte. Ou, por exemplo, atualmente estou trabalhando com um cara do poker. Então, assim, é esporte, mas ao mesmo tempo é diferente. É quase uma performance de trabalho mesmo ali, no dia a dia. E o quão importante para como estudantes, concurseiros, pessoas no seu dia a dia assim de trabalho ter esse sono com qualidade, sabe? Porque quando a gente vai para o mundo dos negócios, principalmente, né, de produtividade ali dentro do mercado, é comum defesa de vamos dormir menos e trabalhar mais, entregar mais, tem que trabalhar à noite porque a noite é mais tranquilo, e tal. Então, o quão importante realmente deve ser ter uma rotina de alta performance que priorize o sono para essas pessoas realmente que querem resultados. Cara, é muito importante, como a gente falou mais cedo, dentro do contexto de esporte, se você dormir mal, a probabilidade de você cometer o erro é muito grande. Então, Uhum. cometer erros em trabalho são frequentes em pessoas que têm um sono ruim. Além disso, trazendo para também para o contexto de saúde mental, a chance de você ter Sim. transtornos é muito maior, que vão impactar nas suas atividades ali. Você não quer abrir um quadro de depressão ali antes do seu concurso. Então, um pouco Uhum. antes de importante na sua empresa. Tô travando aí? Não, estou ouvindo bem. Tá. Só ficou um pouco pixelado, mas tá tudo certo. Tá.
Então você não vai querer essas comorbidades ali antes de algo importante. Então é muito interessante você dormir também pensando nisso, pensando na saúde a longo prazo. A gente sempre tá, poxa, eu vou comer bem para não ter uma hipertensão no futuro. Vou reduzir açúcar para evitar a obesidade, vou evitar a gordura e tal. Só que se você não levar o sono em consideração também, o sono vai acabar sendo um fator de risco para tudo isso que eu acabei de citar também. Uhum. Então, como eu falei mais cedo, é muito importante manter o sono, pois ele vai ajudar na sua tomada de decisão, vai ajudar a consolidar mais memórias ali, seu humor vai melhorar. Então, seu relacionamento interpessoal com as pessoas que você convive no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, vai Uhum. ser beneficiado com isso. Então, seus níveis de estresse vão ser um pouco menor. E é muito melhor fazer atividade com nível de estresse mais baixo do que com nível de estresse alto. Porque quando o nível de estresse está alto, o que é que vem? Muitos pensamentos ansiosos. Esses pensamentos ansiosos vão interferir em diversos pontos do seu organismo. Então, trazendo para o contexto de esporte novamente, você pode ter mais lesões, você pode ter uma recuperação muscular baixa e inflamações no corpo e também o risco de transtornos mentais. Então, para a galera que também que é concurseira, que estuda, que trabalha ali com alta performance e com pressão, inclusive uma Uhum. das maneiras de lidar com essa pressão de trabalho é uma boa noite de sono. Ele acaba Com sendo certeza. algo fundamental no tratamento dessas coisas. Perfeito, perfeito. E muito interessante esse aspecto, né? Até dentro da questão, voltando para o esporte um pouco, é que assim, muitas modalidades não vão poder estar aderindo a medicamentos também para Sim. dormir melhor. Por quê? Porque isso vai se enquadrar como doping, né? Então, ter estratégias assim para poder melhorar o sono sem ser através de substâncias acaba sendo algo muito importante. Inclusive, tem um ponto que eu acho interessante estar abordando, é que assim, é muito comum as pessoas, eu tô vendo cada vez mais as pessoas entenderem a insônia como algo natural. Não, Ah, não todo é. mundo tem insônia. Não sei se você já percebeu isso, assim, mas principalmente o pessoal que é mais velho. Não, insônia, todo mundo tem, assim, todo mundo que eu conheço no meu ciclo de amizades, todo mundo passa por isso, então já entendi que é algo normal do ser humano ter insônia. É realmente? Cara, normal porque está muito prevalente, né? Aham, Cara, as pesquisas mostram que pelo menos 33% da população adulta mundial sofre de insônia. Isso é caraca. um número assustador, cara. Aham, É assustador. Ou sofrem ou já sofreram em um momento próximo da vida. Então, tá, de fato, porque nosso contexto de vida, de trabalho, de estudo, eles levam a isso mesmo. Ainda mais os de eletrônicos aqui que a gente está com cara neles também. sim. Interfere bastante com o sono. Então, infelizmente, a insônia está ficando frequente. Mas, cara, a insônia ela é fator de risco para tantas doenças que, se eu fosse pegar aqui e listar todas que eu sei de cabeça, a gente passaria uns 40 minutos aqui falando. Aham, Agora, tipo, é coisa da depressão até o câncer, uhum, basicamente. Alzheimer, Parkinson, hipertensão, tudo isso. E eu acredito que você não queira viver com isso no seu futuro. uhum. Cara, tudo que envolve o aumento da atividade do nosso eixo de estresse vai trazer isso. E o sono, infelizmente, é algo vinculado bastante a isso, tá? Então, não existe isso de trabalho enquanto eles dormem. Não caia nessa, né? Uma das coisas, um dos presentes que você pode se dar no futuro, para você do futuro, tanto de performance quanto de saúde, é dormir legal hoje. Uhum. Cara, muito bom. E um ponto interessante, acho que até são dados que eu não lembro assim de cabeça agora, mas que já vi também se postando sobre e tal. Hoje o melhor tratamento, né, para insônia é o TCCI, se eu não me engano. Acho que é assim a Uhum. sigla. Comparação em relação a medicamentos de insônia a longo prazo, o que acaba sendo, acredito, vou defender, realmente a terapia acaba sendo um pouco mais efetiva a longo prazo. A curto prazo é aquilo, as pessoas buscam medicamento porque quer tomar e quer dormir. É isso. Só que é um sono induzido, Elas né? Mas querem um pensando sedativo. é o que as pessoas buscam, né? Tipo, não, eu quero tomar e dormir, e é isso. Aí eu compro uma tarja preta e tomo metade. Você já deve ter ouvido isso. Sim. Que eu pensava, vou tomar metade só para não fazer muito efeito também, para não ser muito forte, para não viciar. Aí corta o medicamento na metade, acreditando que tá ali 50% bizarro, assim. Mas falando realmente sobre um tratamento para insônia, o quão efetivo ele é hoje e quais os benefícios dele a longo prazo. Olha, tem um estudo bem bacana que fizeram na Suécia em 2021. Tá? Uhum, Um estudo bem bacana que está
na Chronobiology International, a segunda melhor revista de sono do mundo, que ela fala somente de ciclo circadiano, né? Legal. E, cara, a TCCI foi eficaz para pelo menos 50% da população ali, que foi estudada, pelo menos 50% dela tiveram, claro, não que elas dormiram perfeito nesse tempo, né? Mas tiveram os benefícios com 10 anos, cara, de terapia. Uhum. Tá? Teve um corte também com 6 anos e 3 e tal. E Legal. o medicamento não. O medicamento ele tem uma faixa ali de pelo menos 1,5, 2 anos, mas não é um sono de verdade, de fato. Ele é um sono induzido. Porque quando a gente dorme, pessoal, nosso cérebro não desliga. Ele fica em atividade. Ele precisa dessa atividade para funcionar legal e seu corpo funcionar de uma forma ideal, né? Então, quando você toma um medicamento, seu cérebro meio que apaga ali diversas coisas que não devia. Isso acaba trazendo um sono ruim para você e sono sujo, tá? Perfeito. Hoje em dia, o melhor tratamento, primeira linha, cara, eu não tô conseguindo dormir. Cara, em vez de ir na farmácia, então, em vez de buscar algo ilegal ali sem receita, em vez de ir direto pro psiquiatra, eles nem têm essa informação. O melhor tratamento é uma terapia cognitiva comportamental para insônia, tá? E não acho que ela vai ser já é um efeito legal no sono. Claro que não vai resolver tudo. Porque assim, cara, a insônia, ela não tá lá porque ela quer. Ela tá lá porque ela está sendo sustentada por duas coisas, que são os seus pensamentos e os seus comportamentos funcionais. Então, ao tirar esses dois pilares, sua insônia não vai conseguir crescer ali naquele contexto. Só que o que muitas pessoas fazem? Poxa, eu tô sem dormir. Ah, minha tia toma esse medicamento aqui. Vai e toma. Aí você já começa a tomar muito medicamento para dormir, porque você não resolveu o problema. Você está se apagando ali com o medicamento. Vai direto no médico, o médico já joga um clonazepam. Sei lá, se você tá com insônia leve, mas já manda um clonazepam ali no postinho de saúde. Então, enfim, em qualquer contexto. Isso é um problema, de fato. Já mandou um medicamento um dos mais fortes que tem ali, tá? Então, é muito comum também. Você chega para o paciente, poxa, você toma medicamento há quantos anos? Sei lá, toma um clonazepam há 30, 40 anos. Isso é muito comum, infelizmente. Então, tratamento de primeira linha, se você está com dificuldades para dormir, tenta primeiro mudar seus comportamentos. Porque a insônia, o sono de qualidade, ele precisa ser conquistado. Da mesma forma que se o resultado que você busca no treino, que você busca em sua vida, ele é conquistado, o sono também é. Então você tem que fazer estratégias de comportamento que vão favorecer que esse sono, se por um acaso for tão desejado assim, aí que entra o medicamento. Mas em casos mais graves, ou então quando a terapia não se mostrar, que não vai mostrar tão efetiva assim, que acontece, infelizmente, também. Então não vá direto no medicamento, isso vai te prejudicar. Perfeito. Deu pra compreender? Que eu vi que deu uma travada aqui, mas... Deu. Não travou em nenhum momento não aqui. Tipo, só ficou pixelado, mas tá tranquilo. Mas normal. Tá. Mas, cara, interessante. Apesar que o que acontece na prática é o contrário, né? A facilidade, tipo, do consumo desses medicamentos, do acesso a eles, na verdade, é absurdo. Então, É mais fácil. pedir, acho, foi no ponto de ônibus, se perguntar pra alguém se tem remédio pra dormir, alguém vai te dar. Basicamente é isso. Pessoas do nosso convívio tomam. Sim. E a gente nem sabe também. Sim, com certeza. Até puxando um gancho, que você estava em live ontem também falando sobre álcool, né? Você tá todo dia em live agora. Quase... Amanhã tem outra na Liga Acadêmica. Sério? Da Federal dali. Caramba, quase fechou a semana. Sim, de live. Quinta e sexta. Agora providenciar isso, a semana perfeita. Cara, puxando o gancho até para um tema que você estava falando, mas eu acho que acaba sendo comum aqui dentro da nossa temática, já também peguei pacientes falando que, eu tenho estratégia para dormir. Bebo 2 taças de vinho e caio no sono. E virou meio que o hábito da pessoa toda noite beber 2 taças de vinho, porque para ela aquilo induz o sono dela. Verdadeiro, falso, até o álcool em si também já é uma questão para ser abordada, mas pro sono, quanto isso é bom ou não? Cara, não é bom em nenhum contexto. Ele vai induzir seu sono, mas não vai ser um sono ideal, né? Porque, como eu falei mais cedo, o sono, seu cérebro fica ligado ali, né? Ele fica ligado e passando por processos específicos quando a gente está dormindo. Se você tomar o álcool vai se ligar em áreas do cérebro que são responsáveis, que a gente chama de receptor de GABA, por levar um relaxamento, uma depressão do sistema nervoso. Então, o GABA vai se ligar nessa mulher que meio que vai reduzir a atividade do seu cérebro e você vai dormir. Porque você vai estar num estado de relaxamento, um estado ali de calmaria que o álcool vai te proporcionar.
Só que quando você acordar, você vai acordar um pouco mais cansado, um pouco mais estressado, até umas dores de cabeça também, porque não foi um sono de qualidade passando por todos os processos que eles precisam ali, de liberação de hormônios, de vários outros fatores. Então, não tomem álcool antes de dormir, não é uma estratégia legal. Legal. Então, fica a dica aí, Então, pessoal. é mito. É verdade que ele vai fazer você dormir, você vai dormir, mas não vai ser um Sim. sono de verdade. Então, Vai ser igual o medicamento, né? Assim, só, no final das contas, por mais que a pessoa durma com certa quantidade de horas, realmente acabe sendo induzido o sono, mas a qualidade do sono não vai ser ideal, né? sim, com certeza vai ser muito ruim, inclusive. O WingD DB 2017, sim, cara, vai ficar salva a live. Depois está lá no meu perfil, só ter o acesso, tá? Também vou postar nos stories depois ela ali que você pode estar acessando, só procurar. Beleza. Deixa eu ver se teve alguma pergunta específica aqui atrás. Acho que não. Só o pessoal entrando mesmo. Show. Tranquilo. Cara, quanto o sono você acha que pode ser um diferencial para uma pessoa que quer performance, comparado a uma pessoa que tá dormindo menos, mas está entregando mais? Eu quero trazer esse exemplo porque teve uma época, olha o exemplo que eu vou trazer. Cara, eu tinha uma colega que ela tem transtorno bipolar e ela estava em fase de mania. Em fase de mania, ela não dormia nada. Nem dormia, tipo, ela vivia de virote, assim, 3 dias de virote, que ia pra uma festa, ia pra faculdade, estágio, fazia tudo. E só que a produtividade dela tava, tipo assim, absurda. E naquele momento eu fiquei, caraca, tipo, eu tô dormindo bem, mas eu não tô entregando tanto. Tem um momento que eu percebi que eu tava me comparando com ela, achando, tipo, pô, ela não tá dormindo, tipo, principalmente, ela tá na fase de mania, mas assim, ela tava virada de dormir. E eu acho que pegando a situação, muitas vezes, o que acontece com atletas? Vou trazer um exemplo que é até bem conhecido, que é do Kobe Bryant, né? Atleta que já faleceu no basquete, mas que é mundialmente famoso. E o que acontece? Ele, no seu livro, dentro da sua filosofia da Mamba Mental, ele fala de como ele teve que abandonar alguma coisa na vida dele para conseguir ter mais tempo de treinar e ter mais performance. E conseguir fazer tudo que ele tinha para fazer e ser um dos melhores. O que ele abandonou? O sono. Então, ele defendia essa filosofia que o sono não era importante porque ele precisava treinar mais do que todo mundo. Então, quando o pessoal começava a treinar, ele já estava acabando a primeira sessão de treino dele. Então, ele dormia coisa de 4 horas por noite, era meio que a média. E essa filosofia dentro do esporte foi sendo repassada, tá? Mas aí, como um atleta que vê alguém famoso fazendo isso, ou então vê, por exemplo, influências também hoje em dia propagando essa ideia que, olha, eu conquistei tantas coisas dormindo pouco, né? Como essa pessoa não ser induzida por isso, entender que realmente ela precisa dormir bem para estar performando. Acho que o primeiro ponto é entender que você não é o Kobe Bryant, né? Acho que é o primeiro passo. E, cara, algo bem interessante que você falou, né? Quando ele lançou o livro e foi algo disseminado nas últimas décadas, que Uhum. o estudo do sono ele é muito recente. A maioria das publicações são depois da década de 90, da década de 2000, e isso intensificou depois da década de 2010, assim, É dessa que antes não última década. precisava, Então, né? é Na muito real. sono. Se é muito novo. Tá? A neurociência como um todo é muito nova. Sim, Então, a gente não entende os impactos que aquilo vai trazer. Tá? Possivelmente, a gente não dá para saber. Será que ele era muito estressado? O Kobe Bryant, no dia a dia que ninguém estava ali com sim, ele? Tá? Será que ele fazia alguma coisa impulsiva? Será que ele tinha comportamentos impulsivos? Sabe? Então, claro, de treinar muito também é um comportamento impulsivo. sim, Então, os seres humanos, eles acabam se adaptando a certos contextos, mas não quer dizer que você vai adaptar isso e isso vai ser bom para você, a sim. longo prazo, especificamente. Porque uma coisa muito comum, principalmente, cara, em atletas de fisiculturismo, é que os caras Uhum. acham que a vida deles vai ser resolvida em um ano e, tipo, os outros 40 anos não existe mais, sabe? Aí o que Sim. acontece? Abuso do suco, né? Das Uhum. paradinhas. Aí o cara tem um ataque cardíaco com 26 anos e morre. Sim. Então, perceber que Perfeito. tua vida vai ser, claro, além da sua vida de atleta, vai ter uma vida ali depois, entende? Vai ter uma vida para você usufruir de tudo. Então, não vai ser Uhum. somente esse momento que você vai estar ali, de performance e tudo, Sim. e é tudo ou nada. Não é assim muito bem que funciona a nossa vida, tá? Então, quanto mais você dormir, muito, tipo, melhor você do futuro vai agradecer por isso e suas performances também, tá? E entender também
é muito importante que o resultado não vem de uma hora para outra. Não é que você vai parar de dormir para treinar mais que você vai conseguir ganhar uma competição. Pode ser que você ganhe ali, mas será que você vai ganhar uma, duas, três, quatro? Ou você vai ganhar aquela e depois começar a ter lesões, começar a ficar mais estressado e ter depois outros problemas de saúde mental, que é muito comum, inclusive em atletas. Pode ser até que seja que você tenha uma boa performance em competições, já que você está treinando Sim. mais. Tá, mas e as outras áreas? Tipo, como é que tá o convívio com você, por exemplo? Eu atendo atleta de fisiculturismo e, cara, um dos pontos, assim, do uso do suco, da restrição ali alimentar, do sono também reduzido, né? Porque pela quantidade de treinos, etc., a pessoa acaba dormindo um E, pouco menos do que o e, a, ideal. quanti- e a quantidade de testosterona também ali vai interferir, de Perfeito. estimulantes que eles utilizam que não conseguem dormir. Uhum. Já vi relato de atleta de fisiculturismo que ficou mais de 3 dias sem dormir. Sim, não. E, cara, tem uma vez até uma situação, vou abrir um parênteses aqui. Eu tava dando supervisão, e aí a atleta, a estudante que eu tava ajudando, ela tava com o caso de um atleta de, qual o nome? Strongman, né? Levantamento de cargas, Sim, tal, que é muito semelhante ao fisiculturismo, também usa muito hormônio. E ela eu amo acompanhar tava na reunião, Frogman. tava na reunião da equipe multidisciplinar, tal. E ela levantou a questão do sono do atleta, porque o atleta estava dormindo só 5 horas, estava reclamando muito de dificuldade de sono e tal. Ela perguntou sobre o uso do hormônio, como é que estava sendo essa dosagem e tal, porque realmente estava afetando, também a questão da alimentação. E aí nisso o médico falou para ela: Ah, mas a partir do momento que ele começa a usar hormônio, ele só precisa dormir 5 horas. E eu fiquei. E ela veio me perguntando: disse, Olha, eu não tenho essa informação. E a gente pesquisou e a gente não encontrou nada, tipo, não encontrou o artigo. E assim, até ela falou: um aprendizado dela naquela supervisão foi: no momento que eu tiver uma equipe multidisciplinar e alguém falar, é isso, pede o artigo. Que essa pessoa tem que entregar alguma informação, porque lá é muito comum, cara, tá? Às vezes o pessoal pega conteúdos de curso. E eu fico um pouco preocupado com isso. Você já passou por isso, que a gente está num curso, tem lá um professor X, sei lá, uma pós-graduação, tá dando aquela aula. E ele dá uma informação como essa. Pessoas que Tipo, usam hormônio. bombástica, assim, que você não vê em lugar nenhum. Você fala, pô, que cara inteligente. Aí você fica, tá, legal, pô, massa, que informação, não sabia. Tá bom, ele tirou isso, sabe? E eu acho que pode ter sido uma situação dessa. Ou então o médico que se sobrepor naquele momento, não sei. Só sei que assim, eu fiquei bem curioso sobre essa questão mesmo de, será que porque a pessoa usa hormônio tem que dormir? Até me questionei em relação, por exemplo, aos fisiculturistas que eu acompanho, que eu fiquei, pô, será que eles têm que dormir menos? Porque eles usam hormônio? Mas não encontrei nada disso. Porque assim, não é um artigo, né? Vai ser uma revisão sistemática, pelo menos. Então, algum artigo eu vou Uhum. encontrar em algum momento para falar disso. Realmente não achei nada, cara. Não tem, mano. Não existe isso. É porque a própria. Querendo ou não, quando você tá tomando o hormônio, nunca tomei, né? Espero nunca tomar o suco. Uhum. Falam que você se sente o Superman. Então, meio que sua capacidade não precisa dormir. Você está sempre disposto. Você está Uhum. sempre ali ativo por causa do uso de hormônio e também de estimulantes que vem depois. Então, você pensa, poxa, eu não preciso dormir. Mas você não vai continuar a usar isso para sempre. Sim. Então, os efeitos depois. Cara, sobre estresse, eu acompanho fisiculturismo tem uns 10 anos já. Já vi relatos Massa. de atleta falando que quando ele está em preparação ali, déficit calórico, com, sei lá, 8 mil de testosterona Uhum. ali, eles tinham que se trancar no banheiro para não bater na esposa, mano. Sim, Porque o estresse é elevado, entende? Meio que você sim, tira de algo e você coloca em outro, mas isso não vai ser necessariamente saudável, tá? Então, sim. não negligencie o sono, pessoal. O rapaz até falou que às vezes fica cansado quando durmo cedo e acordo cedo para treinar, do que quando durmo tarde e acordo tarde. Será que o relógio mal funciona assim? Muito provavelmente seu relógio Todo está tipo. até bagunçado, de fato, por isso. Ou Uhum. então, você está acordando muito cedo também, porque todo mundo tem uma preferência individual, que a gente chama de cronótipo. Por exemplo, o Franklin, pode ser que ele é uma pessoa que precisa acordar às 5 da manhã e estudar, como é acordar às 5 da manhã e dormir 9 da noite, porque o cronómetro dele é um pouco mais matutino. Então, Uhum. pode ser que ele vai ter um rendimento melhor do que amanhã. Já eu posso ter um cronómetro um pouco mais vespertino, ou seja, eu vou dormir, sei lá, 10 horas da noite e vou acordar em 7, 8 horas. Então, eu vou funcionar muito melhor nesse lado. Então, seria Sim. interessante identificar aí qual é tua preferência circadiana, como a gente fala, né, o relógio biológico, para entender e colocar treinos no melhores no contextos ali.
para que Excelente. você tenha uma melhor performance física, de fato. Isso também Uhum, é algo benéfico trazido por uma equipe multidisciplinar para te acompanhar ali. perfeito. E, cara, até falando, voltando para a questão do fisiculturismo ainda, até um aspecto que eu busquei trabalhar com os atletas foi assim, antes de entrar na fase ali do pré-contest, né, realmente da redução calórica pesada, do aumento também dos hormônios, o que que a gente fez? Eu já comecei a trabalhar com eles a própria percepção do comportamento ali durante o treino. Para quando estiver um pouco mais estressado, antes de falar as coisas, assim, pensa um pouco também, antes de reagir, né? Porque nesse momento que eles entram ali próximo de competição, cara, é uma planilha que tá meio torta que a pessoa já quer, tipo, cair, ir pra cima de você, sabe? Ah, botou a planilha aí, tá meio, não encaixou certinho, sabe? Não apertou direito, sei lá. Tipo, então a pessoa meio que tem essa percepção também. Até como você falou, pra não querer explodir pra cima da esposa, dos amigos, do treinador, de alguém da academia, porque realmente é um período mais complicado, mas é muito também da pessoa trabalhar esse lado psicológico dela, né? Pra saber lidar com essa variação hormonal aí que tá acontecendo. Sim, com certeza. Saber lidar e aprender a conviver ali com as pessoas. Que vai ser uma fase difícil, você já vai já sabe que é uma fase difícil. Então, a melhor forma que você pode fazer Uhum. é se preparar para isso, com formas estratégicas e lidar com esse estresse. Porque, cara, diminuindo carboidrato, aumentando o número de hormônios que você vai ter ali, ainda mais o uso de, infelizmente, no fisiculturismo tem muito uso de diurético e tudo Sim. mais. Cara, teu estresse vai estar lá nas alturas. Como o Franco falou, uma anilha torta que tu vê na academia, tu vai querer bater em alguém. Tá? Uhum. Sensibilidade aumenta muito. Então, entender e conseguir manejar melhor esses estresses do dia a dia vai ser fundamental. Que a gente vai trazer isso no contexto de terapia. Perfeito. Excelente. Também até para aquele aspecto que você acabou trazendo, né? Assim, não dá para a gente passar uma dica que funcione para todo mundo, porque cada quem a gente vai ter que entender o contexto, entender as crenças dela, entender todo o aspecto assim de, Uhum. ok, tem uma ansiedade. Que ansiedade? Cara, uma curiosidade. Olha, eu acho que do pessoal que já chegou para mim assim, que disse que tem TDAH, eu acho que realmente assim, que tem é uns 20% Ou menos. ou Porque na menos. população é em torno de 5%, né? Ou é menos. Eu falo mais assim do pessoal que é atleta, porque é muito comum eu chegar ao atleta e dizer, cara, eu tenho TDAH. Tá Uhum. bom. Como é que você dorme? Primeira sessão. O cara, não, eu durmo ali umas 6 horas, tal, e assim, 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 eu, tá bom. Corrigir sono. Cara, tipo, um mês. Nunca mais falou TDAH. Bizarro. É um Muito fator curioso isso. confundidor muito grande do diagnóstico de TDAH, né? Porque se você dormir mal, você vai ter os mesmos sintomas de uma pessoa que tem TDAH, que é a falta de foco em um único Uhum. estímulo ali, você vai se distrair mais com as coisas, tá? Sua irritabilidade aumenta, então provavelmente seu controle de impulsos também aumenta, você vai ficar mais impulsivo e tudo mais. Então você vai começar a achar que você tem TDAH, não, mas você só tá dormindo mal mesmo. Uhum. Porque entra entre o ponto assim que, cara, que veio com o diagnóstico real mesmo, acho que só um paciente até hoje. Sim, não é tão comum como a gente acha que é, que quando as pessoas acham que é. E assim, ainda foi aquele diagnóstico de 20 minutos, né? Clássico. Então, bateu o olho, tem TDAH. Ó, Sim. teve uma pergunta interessante. Sou lutador e passo por esse processo de déficit calórico, logicamente tem uma queda de energia. Como faço para equilibrar isso? Preciso perder peso e continuar treinando. Beleza. Cara, então, eu acho que primeiro ponto, até do que a gente passou aqui, vale a pena depois também assistir a live, manter sua rotina de sono, tá? Estabilizada, mesmo com déficit calórico, tudo. Quanto mais você conseguir deixar uma rotina ali que não vai estar prejudicando você também em relação ao sono, seu desempenho, é importante. Sobre essa questão do déficit calórico, cara, é interessante você sempre também estar avaliando o quanto está sendo difícil esse processo, né? Se você está precisando sempre perder 10 quilos aí para as competições, naturalmente isso vai ser muito desgastante para você e para o seu corpo também. Então, até que ponto isso a longo prazo vale a pena? É muito comum os atletas até repensar dentro da sua estrutura de trabalho ali, mudar de categoria às vezes também, para não ser algo tão sofrido e conseguir entregar mais performance. Porque nada adianta você chegar na competição ali na luta e tá fraco, tá sem energia nenhuma, tá? Então, vale a pena estar Mesmo ajustando com, isso ó, também. Sim. mesmo O cara perde. utilizando o carro depois, você já vai estar sem energia mesmo, então. Tipo, não dá para recuperar também, sabe? Então, às vezes até vale a pena estar avaliando isso. E, claro, uma boa preparação
psicológica, cara, para você realmente saber lidar com toda a chuva de pensamentos que vai estar surgindo aí, toda a ansiedade, a pressão da competição. E claro, você com déficit calórico, você estiver dormindo mal, cara, só tomar decisão vai ser muito pior. Então, quanto mais repertório você tiver comportamental ali também, naturalmente cognitivo, para lidar com situações que virem, melhor vai ser. Então, se possível, procure um acompanhamento psicológico. E para mais informações também, hoje eu tenho uma rede de profissionais, rede Nauru de preparação psicológica, com psicólogos especialistas no esporte, para poder estar te acolhendo aí. Então, manda mensagem, a gente tem um valorzinho bem aceitável aí, uma preparação específica e singular para você. Ó, fiz um marketingzinho. Ficou bom, hein? Eu até fiquei com vontade de contratar. Né, pô? Mas eu tô fazendo minha frase ainda para divulgar, mas é legal. Victor, cara, pô, muitíssimo obrigado pelo papo, pelas dicas, orientações. Pro pessoal que viu aí, depois eu até vou estar divulgando mais também, eu vi que tu tem um trabalho muito legal, especificamente, tá, ele produz conteúdos mais da psicologia, neurociência, mas ele tem um conteúdo muito específico ali também sobre sono, então tem várias dicas, várias orientações lá no perfil dele, e também, se você passa por alguma questão de insônia, alguma dificuldade no seu sono, ou conhece alguém, aquele familiar, aquela mãe que tem dificuldade de dormir muitas vezes e que toma um cafezinho à noite e não quer parar de tomar, por que não? Tá indicando um profissional psicólogo especialista para estar atendendo o caso dela. Então, Victor, cara, muitíssimo obrigado aí demais por estar trazendo um pouco do seu conhecimento aqui para a galera. Foi muito bom, Eu que cara. agradeço o convite, foi um papo muito legal aqui. A audiência interagiu bastante também, então obrigado a todo mundo que ficou aqui, que assistiu, tá? Que vai ver depois também. Agradeço o convite, Franco, você é um cara muito 10, sou fã, né? Obrigado. Então, qualquer coisa, pode chamar sempre, tá? Quando precisar, a gente retoma esse papo também, até com mais temas sobre sono ou com outros temas interessantes que a gente pode trazer e contribuir para as pessoas que estão assistindo, né? E para a construção do conhecimento nosso, de fato. Com certeza. Inclusive, eu até acho sobre fisiculturismo. Agora eu fiquei interessado aí nesse seu conhecimento. Talvez você conheça alguns amigos aí, treinador, nutricionista, sei lá, dá para trocar uma ideia bem legal sobre o esporte também. Então, Sim, vamos com para certeza. cima. Galerinha, Valeu, boa Frank. noite. Bom descanso para todos e até a próxima.